Olá, olá! Nosso tradicional boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um programa, As Cartas do Evangelho, um programa que pretende estudar as cartas do Novo Testamento. Continuamos no estudo da primeira epístola aos Romanos e hoje quem vai dividir comigo aqui como convidado, está ele aí na nossa tela, o querido amigo André Matos, lá de Levi Gasparian, do 22º seu, do CERJ. Querido André, seja muito bem-vindo ao programa As Cartas do Evangelho. Muito obrigado, João. Para mim é uma alegria muito grande estar dividindo esse espaço com você, nós que acompanhamos esse programa e temos a oportunidade de estudar essa temática tão importante. Então é com muita alegria que nós nos fazemos presente nesta noite com você e com os nossos irmãos internautas. Muito bom, muito bom. Bem, como todo trabalho espírita, né, André? Nós vamos, então, começar aqui, primeiramente, com a leitura de uma página, depois a prece inicial, e, então, na sequência, nós vamos estudar o trecho da Epístola aos Romanos. Aí, a lição de hoje está no livro Pão Nosso, é a lição de número 25, intitulada Estradas. E ela diz assim: e os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas, tendo a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Jesus, no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 15. Jesus é o nosso caminho permanente para o divino amor. Junto dele seguem, esperançosos, todos os espíritos de boa vontade, aderentes, sinceros ao roteiro santificador. Dessa via bendita e eterna, procedem as sementes de luz celestial para os homens comuns. Faz-se imprescindível muita observação das criaturas para que o tesouro não lhes passe despercebido. A semente santificante virá sempre entre as mais variadas circunstâncias. Qual ocorre ao vento generoso que espalha entre as plantas os princípios da vida, espontaneamente a bondade invisível distribui com todos os corações a oportunidade de acesso à senda do amor. Quase sempre a centelha divina aparece nos acontecimentos vulgares de cada dia, num livro, numa particularidade insignificante do trabalho, na prestimosa observação de um amigo. Se o terreno de teu coração vive ocupado por ervas daninhas, e se já recebeste o princípio celeste, cultiva-o com devotamento, abrigando-o nas leiras de tua alma. O verbo humano pode falhar, mas a palavra do Senhor é imperecível. Aceita-a e cumpre-a, porque se te furtas ao imperativo da vida eterna, cedo ou tarde, o anjo da angústia te visitará o espírito, indicando-te novos caminhos. Muito bem. Oremos. Amigo Jesus, neste momento em que nos reunimos em teu nome, que o nosso coração, Jesus, se faça solo fértil e produtivo, de maneira que a semente que será lançada hoje, ao cair nele, seja acolhida e encontre neste solo todos os elementos necessários para que germine, brote, cresça robusta na direção do seu objetivo fatal, o de se tornar árvore frondosa e de produzir bons frutos, para que todos possam se proteger e se alimentar.
nos inspire, nos abençoe e seja conosco, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Muito bem, amigo André. Antes de nós começarmos, 2 registros importantes. O primeiro é que, a partir de hoje, o GEAC, né, se torna canal parceiro e vai retransmitir o programa As Cartas do Evangelho. Então, não é só a vinda do amigo André para dividir conosco aqui o estudo, é também a chegada do GEAC como um canal retransmissor do programa As Cartas do Evangelho. E o outro fato, outro registro, é que hoje nós estamos sendo transmitidos pelo grupo da Fraternidade Espírita Irmão Pestalozzi de Nova Meu Deus do céu. Né? Estão lá também reproduzindo o programa, inclusive, olha quem nos saúda aí, André, ó, a querida Luciane Boechat, né? Traz aí o seu boa noite a todos nós, né? Enfim, não percamos tempo, porque o tempo urge, não é? Eu vou logo colocar na tela aí, André, o texto que nós vamos estudar, né, que é no capítulo 1 da Epístola aos Romanos, os versículos 18 a 22. Aqueles que já estão nos acompanhando há algum tempo, já entenderam que o programa tem um viés de natureza psicológica, ou seja, nós estudamos como é que as pessoas, né, a proposta comportamental que Paulo coloca nas cartas e nos comparamos enquanto indivíduos, enquanto movimento espírita, a esse comportamento que as cartas propõem para que nós possamos perceber o quanto nós estamos próximos ou distantes do comportamento do cristão. Então, nós vamos, como de hábito, ler o trecho inteiro e depois, André, nós vamos fazendo os destaques aí que nós julgarmos pertinentes, né? Então, os versículos de 18 a 22 registram o seguinte: manifesta-se com efeito a ira de Deus do alto do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que mantêm a verdade prisioneira da injustiça. Porque o que se pode conhecer de Deus é manifesto entre eles, pois Deus lhe revelou. Sua realidade invisível, seu eterno poder e sua divindade, tornou-se inteligível desde a criação do mundo através das criaturas, de sorte que não tem desculpa. Pois, tendo conhecido a Deus, não o honraram como Deus, nem lhe renderam graças. Pelo contrário, eles se perderam em vãos arrazoados e seu coração insensato ficou nas trevas. Jactando-se de possuir a sabedoria, tornaram-se tolos e trocam a glória do Deus incorruptível por imagens do homem corruptível, de aves, quadrúpedes e répteis. Muito bem, esse aí é o trecho que nós vamos estudar hoje. Uma das coisas que nós já percebemos logo de cara é que o texto é como se tivesse sido escrito para nós dos dias atuais, né? Então, ele demonstra a sua atualidade, né? Nos convidando a reflexões profundas. E a primeira reflexão que eu gostaria de propor, nós vamos fazer um destaque aí no texto, né? Em cima desse trecho. Manifesta-se com efeito a ira de Deus do alto do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que mantêm a verdade prisioneira da injustiça. Amigo André, esse trecho que nós selecionamos, ele me leva primeiro a pensar nas leis divinas, né? Aqui Allan Kardec dedicou toda a terceira parte de O Livro dos Espíritos, estudando as 10 leis, né? Mas, de uma maneira especial, eu percebo que esse trecho fala da lei de causa e efeito. E falando de causa e efeito, amigo André, né?
Jesus é muito claro quando diz: a cada um será dado segundo as suas obras. Eu tenho a impressão, como eu me movimento pelo movimento espírita, André, visitando as casas das regiões onde eu sou convidado à oratória, e a gente vai percebendo, André, que há ainda no movimento espírita uma certa superficialidade no que diz respeito à vivência da doutrina espírita. É como se ser espírita fosse apenas ir ao centro espírita, ouvir a palestra, aplicar o passe, trabalhar na mediunidade, beber água fluidificada, evangelizar, fazer o trabalho de assistência social espírita, cumpriu-se a obrigação dentro da casa espírita, ponto. Como se a vida fora do centro espírita não fosse também uma grande arena que nos convida aos embates entre o homem velho e o homem novo. Então, André, qual é a sua visão sobre isso? Querido João Rocha, queridos amigos, inicialmente eu queria deixar um abraço fraterno dos companheiros do 22º Seu CERJ, que abrange as cidades de Comendador Levi Gasparian, Três Rios e Paraíba do Sul, e principalmente o abraço fraterno e carinhoso dos irmãos do Grupo Espírita Amor e Caridade, que com muita alegria estaremos, como você mesmo disse, todas as quintas-feiras agora reproduzindo, retransmitindo esse trabalho que é de extrema beleza e importância. Uma das coisas que nós conquistamos no movimento espírita esses anos, João, e que esse trabalho agora pela internet tem ampliado, é conhecer grandes amigos, grandes irmãos, e que muitas das vezes, por questões próprias, né, da vida, a gente se afasta. Então, é com muita alegria, eu gostaria de deixar aqui a minha emoção, a minha alegria de estar vendo presente os nossos irmãos do Grupo da Fraternidade Espírita, irmão Pestalozzi, na figura de todos os nossos companheiros lá, mas a Luciene principalmente. Durante um tempo, nós estivemos à frente de um grupo da Fraternidade, lá de Três Rios, e exercemos a função de coordenador do movimento da Fraternidade, aqui da primeira região fraterna, que é o estado do Rio de Janeiro. Então, por diversas vezes, nós estivemos em Friburgo, com os irmãos do Pestalozzi, ficando na casa dos nossos companheiros, sempre com muito E é interessante que você tenha essa característica de destacando, né? Nós, espírita, deveríamos ir buscar o nosso estudo dessa forma, destacando trechos, pensando sobre ele, e é muito importante. As cartas de Paulo aos Romanos, ele basicamente vem tratar da justiça de Deus. É o que a gente chama de um conceito fundamental na carta dos Romanos. Quando nós falamos da ira de Deus nesse trecho destacado com você, nós vamos entender essa ira de Deus como o seu juízo. E aí, quando a gente vai buscar a definição do juízo, nós vamos ver que é o ato, o processo ou o efeito de julgar. Faculdade de avaliar os seres e as coisas. Julgamento de alguém ou de algo. E a gente já vai começar a pensar como é que se expressa esse julgamento, essa ira. Porque quando a gente pensa no termo ira, nós vamos logo lembrar daquele Deus do Velho Testamento, daquele Deus vingativo, daquele Deus que penalizava os inimigos do seu povo eleito, enfim, daquele Deus totalmente diferente do Deus que Jesus nos apresentou. Então, essa manifestação da justiça de Deus vai se dar justamente através das suas leis. Não há uma manifestação direta de Deus. Uma vez nós estávamos ouvindo uma palestra do professor José Carlos Leal, não sei se você conhece, ele falando sobre a parábola do filho pródigo, em determinado momento ele diz assim: Deus não nos ama.
E aquilo a gente ficou pensando no final da palestra, eu cheguei e perguntei, como é que é essa questão de Deus não nos ama? E ele falou, ele não nos ama como nós amamos. Ele não tem uma expressão direta e individualizada do seu amor, nem da sua justiça, nem da sua ira. Ela se vai dar através das suas leis. E aí nós entramos nas leis morais, como você mesmo falou, principalmente na lei de causa e efeito, que se faz presente em nossas vidas graças a outra lei que a gente chama da lei do recomeço, que é a lei do progresso, a lei da reencarnação. Então, graças à lei da reencarnação, é que a justiça divina, não nos esquecendo do que Kardec coloca lá na introdução do Livro dos Espíritos, em que ele procura resumir em poucas palavras os pontos principais da doutrina espírita, e o primeiro que ele estabelece para nós é isso: Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Então, o julgamento de Deus se faz por causa das nossas ações contrárias às suas leis, e não de uma vontade individualizada, como companheiros de outros preceitos religiosos estabelecem. E aí, quando você cita essa característica, João, que é, infelizmente, ainda muito comum no movimento espírita, e eu sempre digo que ela é um reflexo da própria formação cultural do povo brasileiro, porque, se você se lembrar do seu tempo do estudo, do meu tempo de colégio também, nós vivemos uma boa parte onde nós estudávamos decorando, né? A gente não estudava refletindo, a gente não estudava pensando. Então, o que a gente vai encontrar no movimento é uma certa preguiça de realmente estudar. Nós estamos repetindo movimentos e atitudes dogmáticas que nós repetimos em outras experiências religiosas. Então, eu vou à casa espírita como eu ia na igreja, né? Eu tomo passe, água frutificada, como eu tomava a hóstia. E aquilo que era tratado ali na reunião ficava, muitas das vezes, ali no próprio culto da igreja. A doutrina espírita, Kardec nos orienta a necessidade de um estudo sério da doutrina, sério e continuado. Dessa forma, nós teremos também melhor condição de entender passagens como essa das cartas do Evangelho. As cartas aos Romanos é muito importante, como você falou, extremamente atual. Talvez seja aquela que Paulo entendeu ser a mais importante, porque tem uma introdução mais longa, ele se apresenta, ele mostra que está sempre orando pelos companheiros de Roma, que ele teria algumas tentativas de ir até lá e não tinha conseguido até aquele momento. Então, uma série de informações iniciais que o Paulo coloca nessas epístolas e que demonstra a importância que ele dá a tudo aquilo que vai ser escrito. Então, desse primeiro destaque que você tirou, João, a gente gostaria de falar sobre a saída de Deus, como nós falamos agora, e ela se manifesta, como Paulo diz, a saída de Deus, ela se manifesta contra o quê? Contra toda impiedade e injustiça dos homens. O que nós definimos como impiedade e injustiça dos homens são justamente as nossas atitudes contrárias às leis de Deus. E aí Deus não se manifesta como eu falei, por uma vontade individualizada. Não. A manifestação de Deus se faz, como em toda a criação, através de suas leis. E no nosso caso, a sua, entre aspas, ira, ou a sua justiça, o seu julgamento, se faz através da lei de causa e efeito. E André, olha que interessante, né? Se a gente então fizer a seguinte junção, né? A explicação que você trouxe, né? Com o símbolo do que significa os romanos, né? Nós vamos entender que, contextualizando, nessa época Roma era o império do mundo. Então, ou seja, a epístola é dirigida a todos os cidadãos do mundo, aos cidadãos mundanos, aqueles que ainda não despertaram a sua consciência para os valores do Espírito, aos quais
Jesus vai fazer aquela referência do deixa os mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. E aí Emmanuel vai fazer uma diferença entre morto e cadáver. Aquele morto é o morto para os valores do espírito. E Paulo, na epístola aos Hebreus, se não me engano, ele vai ter aquele brado retumbante quando ele diz: desperta, ó tu que dormes. Então, ou seja, a impressão que eu tenho, André, né, é que essa fala de Paulo é um chamamento, quando ele fala da ira de Deus, da lei de causa e efeito, ele está dizendo, ó, o que é que vocês estão plantando? Né? Vocês vão cometer os mesmos equívocos do passado? A história já está registrada, a história já tem demonstrado equívocos e acertos. Qual dos dois lados vocês vão escolher agora? O lado do acerto ou o lado dos equívocos? Veja, João, na sequência dessa primeira passagem inicial que nós estamos vendo, ele diz o seguinte, né? Contra toda impiedade e injustiça dos homens que mantém a verdade prisioneira da injustiça. Isso nos lembra como nós lidamos com a verdade, né? O termo verdade, ele se refere, logicamente, à verdade sobre Deus, que é uma verdade que se manifesta através das suas leis. Leis que todos nós sabemos que regem o equilíbrio de toda a criação. E como filhos de Deus, nós temos a ciência dessa verdade. Nós conhecemos essa verdade. Porque, lembrando o Livro dos Espíritos, na questão 621, quando Kardec pergunta onde está escrita a lei de Deus, os Espíritos respondem que está escrita na consciência do ser, está escrita na consciência de cada um de nós. Então, e aí, quando nós prendemos essa verdade, nós cerceamos essa verdade na injustiça, esse é um comprometimento muito sério e que deve ser pensado com muito carinho, não pelos espíritos. Porque, normalmente, quando nós falamos de falsos cristos e falsos profetas, nós vamos pensar sobre companheiros de outras agremiações religiosas que apresentam uma interpretação muito pessoal, né? Uma interpretação muito pessoal e, às vezes, objetivando, conduzir determinadas pessoas da forma como eles acham correto, para que elas cumpram os dogmas ou cumpram as imposições da igreja. Mas eu prefiro trazer isso para a nossa realidade, porque nós temos também muitos falsos cristos e falsos profetas. Sim, João? André, enquanto você falava aí, me deu aqui um estalo, né? Que você destacou, dentro do destaque que nós fizemos, a questão de manter a verdade prisioneira da injustiça. Isso me lembra, André, de inúmeros dirigentes, inclusive médiums, que manipulam informações para obter vantagens pessoais, sejam elas prestígio, né? Ou mesmo o domínio político, o poder político. Olha o que nós estamos falando, hein, André? Poder político dentro do centro espírita. Não te parece que também contempla esse viés dos indivíduos que, ainda não tendo compreendido a mensagem de libertação do Evangelho, continuam utilizando o Evangelho, agora na roupagem da doutrina espírita, para obter poder terreno, prestígio, ou seja, desvirtuando, na verdade, a proposta? Perfeito, João, perfeito. Eu gosto muito de fazer as reflexões, trazendo ao movimento espírita a nossa realidade, porque às vezes fica muito fácil e é muito comum nós criticarmos o comportamento daquele companheiro de outro movimento. Nós precisamos olhar para dentro da nossa casa, né? Nós precisamos observar que, como você disse mesmo no início sobre a carta aos Romanos, que é extremamente atual, e esse trecho, então, é um trecho que apresenta assim, reflexões muito sérias e que talvez a gente não tenha tempo nem de abarcá-las todas nesta noite. Uma delas é justamente isso, você cercear a verdade pela injustiça. Ou seja, você não permite
que a verdade sobre Deus ela possa chegar a todas as pessoas. E eu sempre lembro, e tenho feito essa reflexão com muito carinho, que se nós espíritas entendemos que o Espiritismo é o Consolador, conforme foi estabelecido pelo Cristo, com as características que o Cristo nos estabeleceu que ele se apresentaria entre nós. Então, no movimento espírita, quando nós falamos sobre o Espiritismo e atuamos no movimento espírita, nós temos que entender que nós estamos atuando na tarefa direta, estabelecida, organizada por Jesus Cristo, porque é o Consolador. Então, creio ser uma responsabilidade muito maior diante da verdade, ou daquilo que nós falamos, do que companheiros de outros movimentos, que fazem até trabalhos mais esclarecedores e mais consoladores que às vezes nós estamos fazendo. Então, eu fiz um destaque a esse trecho, João, justamente porque eu acho ele importantíssimo, justamente por ele falar daqueles homens que são impiedosos e são injustos, porque mantém a verdade prisioneira dessa injustiça. E a verdade, ela deveria ser uma expressão de justiça sempre em nossas vidas. A ira de Deus se manifesta porque Deus também não nos é desconhecido. Deus também não nos é desconhecido. As suas leis também não são desconhecidas de todos nós. E mais do que isso, eu entendo que o comprometimento maior é justamente esse comprometimento com relação à verdade. André, eu acho que o próximo destaque, né, ele vai nos chamar a atenção, primeiro, para uma visão macro, né, e que depois nós podemos ir reduzindo até chegar a nós, né? Porque o que se pode conhecer de Deus é manifesto entre eles, pois Deus lhe revelou. E aí, André, eu penso, né, algumas das possibilidades que esse trecho propõe. Primeiro que, lógico, como é que nós podemos conceber Deus? Está lá no Livro dos Espíritos, né? Através de um axioma de que todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Como no nosso estágio evolutivo, nós não podemos penetrar nos mistérios de Deus, porque nos falta um sentido, ou seja, nós somos mal acabados, né? Nós podemos conhecer as obras de Deus pelas criaturas, pelos seus efeitos. E aí, André, é que entra a questão daqueles que vêm em nome de Deus expor determinadas características, ou seja, me recordo de um orador que dizia o seguinte: Deus não utiliza papel, caneta ou lápis para enviar cartas aos homens. Deus envia cartas vivas. E cada carta viva, obviamente, está se falando dos missionários, cada missionário vem expor um aspecto. E o missionário, por excelência, é o Cristo, que vem demonstrar o evangelho do reino e as leis de Deus na sua plenitude. Mas tem os missionários menores, como, por exemplo, o que Francisco Cândido Xavier, enquanto carta viva do evangelho, nos ensinou? O que Madre Teresa de Calcutá, como carta viva do evangelho, nos ensinou? O que Irmã Dulce, como carta viva do evangelho, nos ensinou? O que Alexander Fleming, o homem que descobriu a penicilina, como carta viva do evangelho, que a gente costuma reduzir os missionários apenas ao campo religioso, né, André? A gente esquece dos inúmeros benefícios que a ciência faz para a humanidade como um todo. E aí, André, ou seja, do universo macro, a gente reduz para o universo micro na seguinte questão. Ora, se Deus se manifesta para as criaturas através das próprias criaturas,
eu tenho sido um bom veículo de manifestação para Deus? Ou eu tenho impedido que Deus se manifeste através de mim para as criaturas? É uma boa reflexão, André? É uma excelente reflexão. Para ser honesto, nós estamos até bem sintonizados, porque nós já havíamos separados uma pergunta que pudesse servir de reflexão a todos nós. Porque os atributos divinos são vistos claramente, não apenas na humanidade, né, mas também podem ser apreciados em todo o universo material. Né? A criação divina é a expressão viva, né, do Criador, é o manifesto de Deus em nossas vidas. Mas nós tínhamos pensado justamente sobre isso e fazer uma pergunta. Nós, seres humanos, somos testemunhos dos atributos de Deus? Nós havíamos anotado essa pergunta aqui, você já colocou ela nessa mesma reflexão. Nós somos testemunhos desses atributos de Deus, estamos sendo, como você falou, João Rocha, realmente um espelho vivo daquele que nos criou. A gente precisa pensar em algumas questões. A primeira que eu gostaria de colocar foi buscar logo o início da sua palavra, quando você falou que nós somos uma obra. Na verdade, nós somos uma obra ainda inacabada. Né? Como obra de Deus, nós somos seres perfectíveis. Né? Como toda a criação, nós vimos, ela tem a sua beleza, tem a expressão de equilíbrio, tem a expressão de amor, tem a expressão dos recomeços que Deus possibilita, as transformações na natureza, que demonstram que também somos nós sujeitos a transformações, a mudanças, a melhorias. Então, nós somos ainda, e Joana de Ângeles nos diz isso, nós somos ainda uma obra inacabada. Nós estamos no processo de aperfeiçoamento da nossa realidade espiritual. Então, em alguns momentos, o nosso comportamento, infelizmente, ele não nos permite ser visto como filhos de Deus, no sentido de possuirmos uma herança. Eu uso uma terminologia, por favor, meus irmãos, é só para esclarecer. Eu sempre falo assim, nós trazemos uma herança genética, mas uma genética espiritual de Deus. Nós temos parcela de Deus em nós. Aliás, o que nos conduz no processo de evolução, que é um processo de retorno ao Pai que nos criou, é justamente essa parcela divina que existe em todos nós. Então, nesse processo, nós temos momentos em que nós conseguimos espelhar o divino que existe em nós, mas temos momentos ainda que, infelizmente, como obra inacabada, nós realmente não refletimos essa divindade que existe em nós. Eu entendo que o objetivo da doutrina espírita é justamente nos ajudar a expressar em nós o divino que nós temos, essa herança que nós trazemos de Deus, nosso Pai. A doutrina espírita ela nos conduz a esse processo que nós podemos chamar de reforma íntima, que nós podemos de conscientização da nossa realidade enquanto espírito eterno, não importa, mas é esse processo de exteriorizar o divino que nós temos. Por isso, Joana diz, e quem reflete muito isso, Vinícius Pedro de Camargo, a obra do Vinícius, né, o mestre na educação, na Seara do Mestre, os companheiros que não conhecem, que é uma obra um pouco mais antiga, procurem conhecer, ele é excelente. Então, Vinícius fala muito desse processo de educação sugerido por Joana de Ângeles, que não é um processo de fora para de dentro, mas é de dentro para fora. Que é um processo em que nós vamos exteriorizar cada vez mais o divino que existe em nós. Então, respondendo à sua pergunta, João, de uma forma mais direta, eu diria que, infelizmente, ainda não em todos os momentos, mas, com certeza, por sermos filhos de Deus e por trazermos essa parcela do Criador em nós expressamos em alguns momentos e temos essa capacidade de expressar essa herança de Deus que trazemos em nós. Eu queria só deixar mais ou menos vinculado. Hoje nós passamos o dia em oração. Primeiro que tivemos que trocar de computador, falei para o João, né, João? E segundo, preocupado com a chuva, porque os companheiros que estão aqui de Levi Gaspariano nos assistindo também sabem
que às vezes chove aqui e a luz some. Então, se eu cair, você levanta e continua, João. Tá certo. Vamos seguir, querido. André, bem, vamos aqui então ao destaque do próximo texto, né? Vamos lá. André, eu estou achando que esse relógio está andando muito rápido, André. Entendeu? A gente tinha que dar um jeito de ver se o relógio andava um pouquinho mais devagar. Então vamos lá. Eu próximo vai dizer assim, sua realidade invisível, seu eterno poder e sua divindade tornou-se inteligível desde a criação do mundo através das criaturas, de sorte que não tem desculpa. Muito bem, André. A mim, esse trecho me reporta ao que você já citou sobre os atributos da divindade, mas, de maneira especial, André, me reporta aquela visão emocional que Jesus nos trouxe de Deus, quebrando exatamente o paradigma do Deus antropomórfico criado no Velho Testamento. Então, quando Jesus nos apresenta Deus como Pai, né? Ainda que as nossas inteligências não tenham a capacidade de compreender Deus em plenitude, para isso nós vamos precisar evoluir ainda bastante, emocionalmente nós compreendemos de maneira muito fácil como é que um pai atua. E um pai, na sua proposta, né, André? E lógico que existem pais encarnados que desvirtuam a proposta, mas a proposta paterna é a proposta da proteção, é a proposta do provimento, é a proposta da educação, da preparação para a vida. E é aí que eu queria chegar, André. Preparação para a vida, ou seja, Deus está nos atraindo para uma vida superior. Para nós penetrarmos nessa vida superior, nós precisamos começar a colocar as nossas más inclinações em autodomínio, né? Estabelecendo um certo nível de controle sobre elas, né? E, ao mesmo tempo, ir desenvolvendo as nossas potencialidades. Podemos dizer, André, que até antes da vinda de Jesus, talvez isso não estivesse tão claro. Mas de Jesus e depois a doutrina espírita, não há mais dúvidas para ninguém que estuda, para ninguém que busca o conhecimento nos textos, né, especialmente o evangelho iluminado pela doutrina espírita, de que a melhor postura para nós é nos submeter a esse processo de educação a que Deus submete todas as suas criaturas para fazê-las penetrar no reino da sua glória. Então, ou seja, André, quando o destaque vem aqui embaixo e diz assim, de sorte que não tem desculpa. Há desculpa. Não tem desculpa. Há desculpa para o Espírito de dizer que ele não sabia? Olha, para nós, então, nós já estamos falando desde o início da nossa responsabilidade. Eu sempre lembro de uma afirmativa do Emmanuel, no livro que tem o seu nome, Emmanuel, com o nosso querido Chico Xavier, onde ele diz que todas as religiões são parcelas da verdade, mas que a doutrina espírita é uma parcela mais ampla dessa verdade. Então, não cabe mais a nós, principalmente nesse momento da existência em que nós estamos, todos nós já sabemos, os espíritos já dizem, desde o final do século XIX, do início do processo, né, de transformação que nós estamos vivendo, nas mudanças importantes que nós estamos vivendo. Então, não cabe mais a nós, e principalmente aos espíritas, o desconhecimento de qualquer uma dessas características de Deus. Paulo começa a falar da invisibilidade de Deus. Realmente nós não temos a capacidade de ver Deus, até porque a individualização que nós fizemos durante todo esse tempo
aquela figura de Deus velho, né, sentado, aquela coisa toda que veio lá da Gênesis, de que nós somos criados à sua imagem e semelhança, então retornamos, né, achando então que Deus tinha era feito da nossa imagem e semelhança. Então, esse processo de individualização com relação a Deus nos fez até aproximar do entendimento do Deus único, mas não nos expôs realmente suas características, e como nós encontramos lá nas primeiras perguntas do Livro dos Espíritos, certo? Então, hoje nós não temos, mesmo diante da invisibilidade de Deus, nós não temos mais como negar a sua providência, nós não temos como negar a sua presença em nossas vidas, nós não temos como negar o entendimento do Deus Pai de amor, tão bem construído pela figura de Jesus. Jesus chama Deus por Pai, nesse sentido que você colocou, João, que é muito importante. E às vezes nós nos afastamos desse preceito. Quantas vezes nós questionamos Deus ao perguntar por que este ou aquele problema está acontecendo na nossa vida? Isso entre nós, espíritas, já deveria ter sido superado. A nossa relação com Deus, até na oração, deveria ser direto. Nós ainda trazemos aquela cultura de outras experiências religiosas que nós não temos, pelo menos não deveríamos ter as imagens nas casas espíritas, mas nós transformamos aquelas imagens no sentido de idolatria para a figura de determinados espíritos, de determinados companheiros, que recebem diretamente as nossas orações. Por quê? Por que eu oro a Bezerra Menezes, eu oro ao Chico, eu oro à irmã Sheila? Porque nós ainda não conseguimos vincular essa realidade de Deus tão presente, tão próximo de nós. Uma outra coisa que você falou que me chama a atenção, está até numa palavra que é uma palavra de imposição. Deus estabeleceu para nós o nosso processo de educação como um pai que deseja o nosso bem, que deseja a nossa proteção e, principalmente, deseja demonstrar para nós qual o caminho a ser seguido para evitar a dor, para evitar o sofrimento. E, às vezes, quando nós falamos do impositivo das leis de Deus, as pessoas têm uma certa dificuldade de entender isso. Mas cadê o livre-arbítrio? Cadê a liberdade? Nós vamos entender que o impositivo da lei de Deus reflete o seu amor para cada um de nós. Porque lá no início da terceira parte do Livro dos Espíritos, das leis morais, eles são claros em dizer que as leis de Deus existem para a nossa felicidade. Então, eu gostaria de ter um pai que sempre pudesse me impor caminhos a seguir, muitas das vezes me ajudando a pensar, é isso que você quer, esse caminho é o melhor para você. Não, agora você não tem condição de decidir sozinho, vamos decidir juntos. Nós já tivemos momentos na nossa evolução que nós fizemos a nossa progressão através da imposição direta, em outros estágios evolutivos. Hoje nós temos uma liberdade, o livre-arbítrio, mas quando nós fazemos essa introspecção de Deus em nós, com essas características que você apresentou, João, nós teremos facilitado esse processo de caminhar. E aí entenderemos essa proteção, esse carinho, esse amor imenso, esse desejo de nos conduzir pelo caminho de Deus, como este Pai se manifesta sempre em nossas vidas. André, como o nosso tempo já se adiantou aí, nós vamos aqui já fazer o último destaque. É um destaque, eu até pretendia fazer 2 destaques, mas o que nós vamos falar aqui, André, vai dar pano para a manga, então tem que ser um destaque só. Então, o último trecho vai dizer assim: pois tendo conhecido a Deus, não o honraram como Deus, nem lhe renderam graças. Pelo contrário, eles se perderam em vãos arrazoados e seu coração insensato ficou nas trevas. Jactando-se de possuir a sabedoria, tornaram-se tolos e trocam a glória de Deus incorruptível por imagens do homem corruptível, de aves, quadrúpedes e répteis. Muito bem, né? Acho que o primeiro
trecho nos convida a uma reflexão mais profunda do que nós temos feito da oportunidade de termos renascido espíritas, com uma programação minuciosa no plano espiritual, de sermos colocados em plena transição planetária, né, com a oportunidade única de testemunharmos o Evangelho de Jesus. Então, o que nós estamos fazendo dessa oportunidade, da oportunidade de sermos convidados pelo Cristo às fileiras do Consolador prometido, de termos os centros espíritas como universidades da alma, conforme Emmanuel assevera, e nós, os estudantes dessa universidade da alma, o que nós temos feito desse tempo e dessa oportunidade. E o segundo trecho, André, vai falar, na minha opinião, de um certo desvirtuamento. Por quê? Na questão 625 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta qual é o tipo mais perfeito que Deus nos enviou para ser modelo e guia, e a resposta é taxativa, né? Jesus, vede Jesus. Muito bem. Eu tenho a impressão, André, que muitos membros do movimento espírita se desviaram desse modelo e guia e estão elegendo membros falíveis, indivíduos falíveis, criando uma verdadeira idolatria no movimento espírita, a médiuns, a oradores, enfim, a figuras de destaque do movimento espírita, né? E é como se essas figuras de destaque detivessem a verdade, o que elas falam vira lei, né, para muitos membros. Não te parece, André, que essa é uma postura extremamente perigosa, né, dentro daquilo que você citou dos falsos cristos e dos falsos profetas, né? Não estaria o movimento espírita, e talvez até muito mais do que as outras correntes do pensamento religioso, sujeitos à ação dos falsos cristos e dos falsos profetas? João, eu vou lhe pedir um favor. Você colocaria de novo o escrito de Paulo, esse finalzinho, com destaque? Você poderia colocar em tela? Perfeitamente, colocar na tela. Tá aí. Olha só, primeiro a gente queria contextualizar um pouco essa parte, porque quando ele fala, né, que ele de novo, Paulo fala que nós conhecemos Deus. Quer dizer, não é de hoje que nós conhecemos Deus e todas essas reflexões que nós fizemos. E aí ele levanta um problema que existe de todo sempre, se a gente olhar a história da humanidade, que é a nossa história de reencarnações, né? Nós tivemos presentes em várias fases da evolução humana. Ele diz, não honraram como Deus, nem lhe renderam graças. Pelo contrário, eles se perderam em vãos arrazoados e seu coração insensato ficou nas trevas. Render graças a Deus não é nenhum tipo de culto de exteriorização, de adoração externa. Render graças a Deus é a adoração que se faz na vivência das suas leis. Se eu entender a adoração individualizando Deus, como se ele ficasse satisfeito com minha atitude, ele estaria mais satisfeito com as minhas ações de amor ao próximo, de ações que refletem as suas leis, do que as adorações exteriores. Esse é um ponto. E ele percebe que nós nos perdemos, e realmente basta olharmos a sociedade hoje, ainda em pleno século XXI, o quanto nós expressamos de inquietações, de desequilíbrios, de desarmonias comportamentais, psicológicas. A gente não precisa nem entrar nesse aspecto. Então, e aí ele dá um outro trecho muito interessante. Jactando-se de possuir a sabedoria. Como nós encontramos hoje manifestações de pseudo-sábios, daqueles que se colocam como entendedores de tudo, como aqueles que apresentam, só eles têm a capacidade de se apresentar como sábios, trazendo a verdade. E é esse comportamento nas diversas áreas da relação humana que vai levar àquela idolatria que você estava falando. Porque quando Paulo fala tornaram-se tolos e trocam a glória de Deus
incorruptível para a imagem do homem, ele, como você falou, ele estava escrevendo também para Roma, e Roma apresentava a figura do César, a figura do seu governante, como a figura do Deus vivo, como nós tivemos esse exemplo até no Estado Novo, há pouco tempo, nos estados, depois da Idade Feudal e tal, os reis se colocando como os deuses vivos na Terra, etc. Então vejam que esse achar que é sábio, na verdade, tem nos feito sempre tolos. E a expressão nossa desse sentido de ser tolo, de ser ignorante, na verdade, está em dar ao homem a idolatria de Deus. O homem que é corruptível, como você falou, o homem que é ainda sujeito aos seus equívocos. Obrigado, João. Pode agora a gente continua, se quiser tirar da tela. A gente só queria seguir essa sequência que Paulo coloca, que é muito feliz e muito atual. Bom, nós não vamos nos aprofundar muito no que você falou, que o tempo, e a gente estava conversando em off, dizendo que essa questão de idolatria daria um outro estudo. E essa idolatria, ela existe no movimento espírita, ela existe hoje, em diversas expressões na nossa sociedade. Nós temos representações políticas hoje que são cercadas de uma idolatria, onde um termo utilizado com Cristo, que é Messias, foi levado a uma pessoa também sujeita a equívocos. Então, nós temos a idolatria ao poder político, nós temos a idolatria ao poder religioso, nós temos disputas, mesmo no movimento espírita, pelo poder religioso. Então, nós temos esse processo da idolatria. Agora, é preciso entender, João, que para ter alguém que é idolatrado, é preciso aqueles que o idolatram. É verdade. Esse afastar nosso de Deus, que Paulo foi construir, trazendo muito bem, mostrando que ele não é desconhecido, mas nós nos afastamos dele porque estamos idolatrando outras figuras, e figuras que não são perfeitas. Se não é possível ter essa relação com Deus, como você falou, eu tenho a figura de Jesus. A figura de Jesus deveria ser para nós sempre o exemplo das nossas atitudes. Agora, o maior equívoco é de quem idolatra. E eu idolatro porque eu não me sinto capaz, ou me sinto inseguro, ou porque é mais fácil buscar mastigado aquilo que o outro me traz. E a idolatria com relação a oradores espíritas, a idolatria principalmente com relação a médios, é muito perigosa. É muito perigosa. Só para a gente trazer um exemplo, e como nós falamos, esse assunto pode se tratar de uma outra oportunidade, eu queria perguntar a você, João, se você conhece qual médium de cura que já esteve entre nós, que teve um final tranquilo, que teve uma vida que se expressou como a de Chico Xavier. Nenhum. Se a gente lembrar do Peixotinho, do Zé Rigó, né? Todos os finais trágicos. Outros que recebiam com o Dr. Fritz, etc. E esses finais trágicos, muitas das vezes, vinham do processo de idolatria a essas pessoas. Então, um exemplo que nós temos é o João de Deus. Né? Cercado de idolatria, todo o seu trabalho, ele era um trabalho que sustentava economicamente uma cidade, para a gente entender como o poder pelo dinheiro, né? E aí o poder pelo suposto milagre. Porque quando nós colocamos o médium numa posição superior, e o médium não é, muito pelo contrário, a tarefa da mediunidade é para aqueles que precisam experimentar a caridade, viver a caridade, estudar a doutrina espírita. Então nós vamos encontrar essas pessoas se desvirtuando com muita facilidade. Porque o orgulho, a vaidade, faz com que a gente realmente acabe idolatrando essas pessoas. O Odilson Vargas está certo, estamos esquecendo do Rabi da Galileia, até mesmo no movimento espírita. Então, cabe deixar aqui uma reflexão para os nossos companheiros mais profunda. Até que ponto
A idolatria não está partindo de nós, e por que nós estamos agindo assim com relação a determinado orador, com relação a isso, com relação àquilo. O próprio Divaldo Franco, que tem um imenso trabalho belíssimo, né, não só na área da mediunidade, na divulgação da doutrina espírita, mas na caridade, ele tem sido, às vezes, questionado por algumas pessoas, e é normal. Essa última mensagem que está aí no YouTube, do último livro e tal, fizeram uma pergunta ao André Trigueiro, muito interessante, pedindo a ele que se manifestasse sobre aquela mensagem. E o André disse o seguinte: olha, eu ainda não li, não estudei a mensagem, então por isso não vou manifestar. Comportamento corretíssimo. Não é porque veio do Divaldo, não é porque está intitulado lá que foi Ismael. Eu preciso ouvir aquele companheiro, ler aquela mensagem com os olhos da razão, com o entendimento, com o conhecimento. Mas para isso eu preciso estudar. Enquanto individualidade, João, eu preciso estudar. Para que eu tenha capacidade de enxergar melhor a vida, para que eu tenha capacidade de entender melhor o que o outro companheiro está dizendo, para iniciar um debate. Ô, João, você pensa assim, mas eu penso assim, vamos lá, vamos conversar. Aí João vai mostrar que ele está correto, está assim. É isso que a gente precisa ter. E pegar esse trecho, novamente, retornar em casa, o estudo desse trecho de que o João separou para a nossa discussão nessa noite, porque ele é muito importante. Vejam que nós trouxemos ele, João, não só para as nossas vidas, mas trouxemos ele quase que na totalidade para o movimento espírita. Para reflexões presentes ao movimento espírita, e lembramos, o movimento espírita representa o Consolador, que a tarefa estabelecida na programação da evolução terrestre por Jesus. Temos uma imensa responsabilidade do que fazemos em nome do Espiritismo. E aí, André, isso volta lá naquele trecho inicial da mensagem, que fala da ira de Deus, que nós falamos sobre a lei de causa e efeito, né, e que a cada um será dado segundo as suas próprias obras. Amigo André, infelizmente o nosso tempo se esgota. Puxa, bate-papo, ó, tá top. Eu não sei por aqueles que nos acompanham, mas eu ficava aqui mais um tempo, fácil, tocando figurinha com você. Então, estou com meu coração muito alegre, muito contente de te receber no programa As Cartas do Evangelho, né? Convido a todos a estarem conosco na próxima quinta-feira, às 20 horas, lembrando que agora o GEAC de Mariana, né, o Grupo Espírita Amor e Caridade, também passa a retransmitir o programa todas as quintas-feiras, 20 horas. Minha gratidão, André, em nome da casa, né? Pedir que os amigos e as amigas comentem do programa, compartilhem o link, se inscrevam nos canais do YouTube que nos retransmitem, né? Nosso agradecimento ao IDEAC, que gera as imagens para nós. Meu amigo André, as suas considerações finais, e todo convidado do programa, André, encerra com a prece. Então, as suas considerações finais e a prece de encerramento. Eu queria agradecer, João, pela oportunidade, porque também é uma oportunidade de estudo para nós. Nós somos os primeiros a refletir sobre as mensagens e sobre os temas que nos são solicitados. Eu gostaria de agradecer as mensagens carinhosas de todos os irmãos que nós conseguimos aqui ler no chat, as participações, os comentários que foram feitos. Então, eu agradeço muito a todos os irmãos e convido-os a levarmos o nosso pensamento a Deus. É este que merece de nós os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e, principalmente, os nossos agradecimentos. Vivemos um momento tão importante da nossa história enquanto espíritos eternos. Vivemos um momento importante para a harmonização de nossas consciências perante a lei de Deus. E nesse momento, nessa existência, nessa vida, fomos presenteados com a doutrina espírita,
esse manancial de conhecimento, que traz novamente Jesus, mas afastado Jesus das imposições humanas, dos escritos humanos. Jesus chega para nós na sua sublime condição. A boa nova se faz para nós de forma suave, de forma clara, graças aos esclarecimentos dos nossos amigos espirituais. Muita alegria, muita paz. Nesse instante, nós unimos os nossos pensamentos. Estamos distantes fisicamente, bem o sabemos, mas os corações se aproximam nesse ideal de estudo da doutrina espírita. Por isso, uma luz intensa se faz em nossos corações, em nossos lares, junto aos entes queridos, fortalecendo a nossa fé na continuidade da nossa caminhada. Muito obrigado, meus irmãos, pelo carinho. Muito obrigado, Jesus, pela sua presença. Que haja paz, meus irmãos, muita paz em nossos corações. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Amigo André, então, até uma nova oportunidade, né? Vamos aqui, então, encerrando, deixando um abraço para todos aí. Até a próxima quinta, se Deus quiser. Forte abraço. Um abraço. Fiquemos em Deus.